E aí, pessoas, agora vamos para a segunda parte do nosso vídeo sobre lógica. A gente analisou esses conceitos, é importante a gente saber entender o significado de cada um deles, agora a gente precisa aplicar. Eu trouxe alguns exemplos e a gente vai pensar formas de identificação de cada uma dessas categorias. Primeiro exemplo, todo x é y, logo todo y é x. A pergunta que eu lhe faria se você estivesse aqui do meu lado é: este argumento é verdadeiro ou é falso? Todo x é y, logo todo y é x. Você deveria me falar: professor, não é nem verdadeiro nem falso. Não há condições de saber a veracidade ou a falsidade desse argumento, porque ele é um argumento inválido. Ele é inválido. Por quê? Porque ele carece de um termo médio. Um elemento que conecte x com y, tal como o exemplo que eu dei na primeira parte do vídeo, entre todos os clubes brasileiros e o São Paulo. O que eu utilizei como termo médio é títulos mundiais. Aqui a gente tem dois termos, x e y, e a gente não tem nenhum conector entre eles. Daí não temos condições de saber se esse argumento viria a ser verdadeiro ou falso, até porque há duas possibilidades a respeito desse argumento. Eu tenho a informação de que todo x é y. Então eu sei que 100% do x está dentro do y. Se for isso, eu vou dizer que essa argumentação é falsa. Não dá para dizer que todo y é x. Olha a quantidade de y que não está dentro do x. Contudo, x e y pode eventualmente ser a mesma coisa. Pode ser isso aqui. Aí o x está todo dentro do y e eventualmente o y está dentro do x. E aí esse argumento seria verdadeiro. Como não temos condições de saber se a argumentação diz respeito a isso aqui ou isso aqui, pela carência de um termo médio, a gente tem que dizer que esse argumento ele é inválido, a menos que conhecêssemos o conteúdo de x e y, do tipo: todo ser humano é vertebrado, logo todo vertebrado é ser humano? A gente diria não, mas não por conta da forma, por conta do conteúdo, por já conhecer o conteúdo. Do ponto de vista da lógica, a gente tem que analisar primeiro a estrutura, a forma, para depois entender o conteúdo. Essa primeira questão aqui me parece claro já para nós, né? Temos uma outra argumentação aqui que eu pus de forma abreviada. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Esse é um argumento lógico. Ele é válido. Por que ele é válido? Ele tem premissa. Todo homem é mortal. Há uma premissa abrangente, há uma premissa maior. Ele tem uma premissa menor. Sócrates é homem. Ele tem uma inferência. Sócrates é mortal, que é a conclusão. Ele tem termo médio, que é o que liga os extremos. No caso aqui, homem. Homem é o elemento que liga Sócrates e é o elemento que liga a condição de mortalidade também. Este elemento homem leva à conclusão de que Sócrates é mortal. Inclusive existe uma regra. O termo médio nunca aparece na conclusão. Ele liga as premissas com a conclusão. Beleza? Este argumento ele é dedutivo do ponto de vista lógico, porque ele parte de uma premissa abrangente, todo homem é mortal, para chegar numa conclusão específica sobre o Sócrates. A indução seria a atividade inversa. Por exemplo, quando a gente utiliza casos experimentais para chegar a conclusões globais. Estou desenvolvendo uma vacina, testo essa vacina em mamíferos, depois amplio ela para seres humanos, amplio o meu leque amostral até estar em condições seguras de aplicar em toda a população global. Isso é indução, de situações específicas até uma condição geral. Então a gente consegue também delimitar o conceito de indução, tomando como o oposto a esse exemplo. Esse segundo exemplo aqui ele é de dedução, né? Vamos para um outro argumento para eu falar com vocês um pouquinho sobre falácia, sobre sofisma. Se eu dissesse: todos os filósofos mentem sempre. Vamos supor que essa premissa fosse verdadeira. Em seguida a gente confere a seguinte argumentação: Leandro, eu que vos falo, é filósofo. Logo, Leandro mentiu. Qual é o problema dessa argumentação lógica?
Se essa premissa for verdadeira, e eu estou te dizendo que a outra premissa também é, se eu mentir, eu disse a verdade, porque eu cumpri com aquilo que os filósofos fazem sempre, que é mentir. Ao cumprir a verdade, eu menti. Este argumento é impossível você dizer se ele é correto ou se ele é falso, se eu menti ou não. Porque se eu cumprir com o fato de que os filósofos mentem sempre, eu disse uma verdade, que é o fato de que eles mentem sempre. Só que para dizer a verdade, eu tive que mentir. Qual é o objetivo desse argumento? É o que a gente chama, na filosofia, de tautologia. Tautologia. É um argumento que ele existe de forma circular para te levar ao erro, para te levar ao engano, para te levar à confusão, como eu imagino que você deve estar nesse momento. Este argumento, então, ele é um sofisma. Quem elabora ele sabe que o argumento é problemático do ponto de vista lógico e deseja te levar ao erro. Só que a gente pode dizer também que este argumento ele é inválido. Existe uma categoria lógica que o Aristóteles desenvolveu, chamada de princípio do terceiro excluído. O Aristóteles dizia, quando não é possível dizer se um argumento ele é falso ou verdadeiro, se ele entra no campo da subjetividade, da opinião, ele deve ser excluído da lógica, né? Por exemplo, qual é o melhor time do Brasil, São Paulo ou Corinthians? Isso não é possível de ser dito do ponto de vista lógico, porque isso envolve subjetividades, né? Agora, se a pergunta fosse, qual é o maior campeão de títulos internacionais, Corinthians ou São Paulo? Este argumento ele é possível de ser dito objetivamente. São Paulo, ele tem mais títulos internacionais que o Corinthians. Esse argumento é lógico, objetivo, que não cabe margem para subjetividades. Tudo que é subjetivo, pessoal, que não há como objetivamente estabelecer se ele é verdadeiro ou falso, a gente chama de princípio do terceiro excluído. Por que terceiro excluído? Se não é verdadeiro nem falso, está no campo do talvez, do eu acho, do na minha opinião. Isso não interessa a lógica. Este argumento aqui, se os filósofos mentem sempre, obviamente cabe uma série de questões de ordem pessoal, subjetiva, de juízo dos argumentos. Então, isso tornaria, pelo seu conteúdo também, o argumento inválido, sem procedência lógica. Mas ele nasce justamente como uma falácia, para te levar ao erro. No caso aqui, de forma intencional. Temos, então, alguns exemplos bastante simples, mas tentando aplicar a essas categorias conceituais ali pensadas pelo Aristóteles na obra Organon. Quando ele fez isso, qual era a intenção do Aristóteles? Propor para nós, pesquisadores, leitores, estudiosos de filosofia, um caminho metodológico para operar o pensamento filosófico. Com base nesse método, ele desenvolveu teorias éticas, teorias sobre física, sobre a natureza, teorias do ponto de vista político, do ponto de vista artístico e social, né? Que é o chamado método empírico-racional, estruturado por uma área de saber chamada lógica. Eu espero que com esses 2 vídeos vocês tenham internalizado boa parte das discussões que envolvam essa obra e esse tema e que façam bom uso disso. Na próxima vez que eu aparecer aqui, provavelmente gravarei temas mais contemporâneos da filosofia. É isso, um abraço, tchau, tchau.